A vó Babá engravida do patrão em segredo, um chocante episódio que muda tudo para a família. Maria sempre foi uma avó dedicada, com os cabelos brancos como a luz da manhã e mãos desgastadas de tanto trabalhar. Ela passou a vida inteira cuidando de seus netos, especialmente após a perda do marido, um vazio que nunca teve como preencher. Em um bairro tranquilo de Lisboa, onde as ruas eram emolduradas por árvores e o cheiro de pão fresco se misturava ao aroma do mar, ela encontrou um novo propósito. Passou a ser babá dos filhos de um homem enigmático, Ricardo. Ele era charmoso, com um sorriso que escondia segredos e um olhar perdido no horizonte. No início, tudo parecia normal. Maria cuidava dos meninos como se fossem seus netos, contando histórias e dando amor de sobra. Mas logo, algo começou a mudar. Ricardo deixava Maria intrigada com suas saídas misteriosas e telefonemas que ele atendia em voz baixa. Ela notou sua presença nas pequenas coisas, o jeito como ele a observava enquanto ela brincava com as crianças, a intensidade com que falava sobre o futuro, criando uma conexão quase palpável. Uma noite, após um dia exaustivo e gostoso, os meninos foram dormir e Maria se viu sozinha na sala, lembrando-se de momentos felizes ao lado do seu marido. Ricardo apareceu de repente, com um jeito que parecia estar em busca de conforto. As palavras passaram a ser carregadas de tensão, e quando se deram conta, estavam tão próximos que o mundo ao redor parecia desaparecer. Um gesto impensado. E em questão de segundos, suas vidas mudaram para sempre. O que começou como uma conexão emocional culminou em uma revelação aterradora. Maria descobriu que estava grávida. O pânico a dominou. Um nó se formou na sua garganta. Como ela poderia contar à sua filha Ana, que já desconfiava do misterioso comportamento da mãe? A pressão da situação crescia, como um balão prestes a estourar. Os olhares de Ana, cheios de perguntas silenciosas, a perseguiam. "O que você estava fazendo com ele, mãe?" ecoava na mente de Maria, enquanto tentava manter a normalidade. Segredos do passado de Ricardo começaram a surgir em fragmentos nas conversas pela cidade. Histórias sobre o passado obscuro, um homem que alguns diziam estar envolvido em negócios escusos. A cada dia, as peças do quebra-cabeça ficavam mais claras e mais sombrias, fazendo Maria pesquisar o que sabia sobre o homem que agora era pai dela. O amor e a lealdade à sua família colidiam com essa nova e complexa relação. Ela precisava proteger seus netos, mas como poderia fazer isso enquanto mantinha o segredo que poderia despedaçar a vida que eles conheciam? Até onde ela estaria disposta a ir para manter a família unida, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade e enfrentar uma tempestade cada vez mais próxima? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava em um labirinto, com o coração acelerado, sem saber o que fazer. O medo de contar à filha Ana sobre a gravidez a paralisava. As noites, antes tranquilas, agora eram apenas um mar de ansiedade. Ela se sentia como uma bomba prestes a explodir e estava prestes a descobrir que o que vinha a seguir a levaria a um lugar ainda mais sombrio. Então, numa tarde chuvosa, Ana decidiu dar uma volta pelo bairro. O céu estava cinza e cada gota que caía parecia uma gota na sua alma. Ao passar pela padaria, ouviu uma conversa. Um grupo de mulheres comentava sobre um novo escândalo que estava pegando fogo na cidade. O nome de Ricardo foi mencionado e o que elas disseram paralisou Ana. Ele não é quem parece ser. Ouvi que está sendo investigado por negócios ilegais. O agiota, dizem. E quem sabe mais? A mulher dele, aquela que desapareceu. Ninguém nunca soube o que aconteceu. Uma delas comentou, com um ar condenatório. Coração na garganta, Ana voltou correndo para casa. A imagem de Ricardo a incomodava agora. O homem que sempre teve um sorriso gentil, que adorava seus filhos, agora parecia uma máscara. A mente dela girava, e assim que chegou em casa, encontrou a mãe sentada na sala, a luz suave do abajur iluminando seu rosto preocupado. Mãe, eu ouvi uma coisa sobre Ricardo, Ana disse com a voz trêmula. Maria gelou. O que ela poderia responder? Mergulhou em uma neblina de incerteza e medo. Neste momento tenso, o telefone tocou. O toque estridente parecia um grito em meio ao silêncio. Maria atendeu, respirando fundo. Era Ricardo. Maria, preciso falar com você. Uma urgência. Não posso falar ao telefone. Encontramo-nos onde sempre? A voz dele soava nervosa, quase desesperada. Está bem, Maria respondeu, a voz falhando, como se estivesse se despedindo de uma parte de si mesma, enquanto se preparava para encontrar Ricardo. Um impulso incontrolável a atingiu. E se ela dissesse a Ana tudo? Mas e se isso colocasse a segurança dela em risco? Ela decidiu que precisava saber mais. O que Ricardo realmente era. Quando chegou ao local, sentiu o ar pesado. Ele estava lá, a expressão tensa, os olhos arregalados. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, Ricardo falou, praticamente cuspindo as palavras. Maria, você não pode imaginar o que está acontecendo. Estou em perigo. Descobriram sobre nós e eles vêm atrás de mim e de você. O mundo girou e Maria sentiu a terra se desmanchar sob seus pés. O que ele queria dizer com eles? E como isso afetava sua família? Nesse momento, uma figura apareceu na esquina. Ana. Ela tinha seguido a mãe preocupada, instintivamente sentindo que algo estava errado. Mãe! Ana gritou. O coração de Maria disparou. Todos os segredos estavam prestes a saltar à vista. Enquanto Ana se aproximava, a tensão crescia. Ricardo não sabia que Ana agora estava ali, testemunha de tudo.
e a verdade estava prestes a explodir. Quem é você? Ana perguntou, sua voz firme, mas trêmula. Maria respirou fundo. O que ela poderia dizer? O que a conexão deles realmente significava? A verdade sobre Ricardo e o futuro de sua família estavam em risco. Ela olhou para Ana, para Ricardo, e sentiu que tudo mudaria naquele instante. Eu. E nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou por trás dela. Uma voz gritava, e tudo foi envolto em caos. O que aconteceria agora? A vida seria devastada, ou salvariam a si mesmos de uma tempestade que se aproximava? Maria mal podia imaginar as consequências disso tudo. A história que conhecia estava à beira de um colapso, e além da revelação que se formava, novas ameaças apareciam, desafiando o que restava da sua vida familiar. O pior ainda estava por vir. Maria olhou para Ana, seus corações pulsando ao uníssono. Cada batida, um eco da tensão no ar. O barulho atrás dela a tirou do torpor. Uma voz familiar, mais ameaçadora. O que você está fazendo aqui, Ana? Era Carlos, o irmão de Ricardo, surgindo das sombras com uma expressão que deixava claro que ele não estava ali para brincadeiras. O clima mudou num instante. Maria sentiu um frio na espinha. Carlos, o que você quer? Ela percebeu que toda a situação estava se descontrolando. Ele se aproximou, olhos fixos em Ana, desdenhando. Devia saber que tudo isso tem suas consequências, e você não faz ideia do que Ricardo realmente é. Ana, mais corajosa do que nunca, soltou. Cale a boca. Não tenho medo de você. Se você tem algo a dizer, diga na frente de minha mãe. O olhar de Carlos se tornou sombrio. As palavras a seguir soaram como um trovão nos ouvidos de Maria. Ele não é só o babá. Ele é muito mais. E você não faz ideia do que o passado dele guarda. O coração de Maria disparou. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia. Carlos riu, um som que parecia sair de algum lugar profundo e distorcido. O passado dele vem à tona, Maria. Ele não é quem você pensa. Ricardo não só tem um segredo, ele tem uma vida dupla e a verdade vai explodir nas suas caras. A mulher que desapareceu, você realmente achou que ele iria querer que você conhecesse a história dela? Maria sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. O que aconteceu com ela? A pergunta escapuliu como um sussurro, mas o medo encheu sua voz. Carlos avançou. Baixando a voz, ele a matou. E agora ele está usando você para cobrir suas pistas. Ao ouvir isso, o mundo de Maria se desfez em 1000 pedaços. O homem em quem ela depositara confiança, que tinha feito dela sua confidente, poderia ser um criminoso. Ana se virou para a mãe, os olhos arregalados. Mãe, isso é verdade? Você sabe de algo? O silêncio entre as duas quase gritou. Um nó na garganta de Maria dificultava a respiração. Ela não sabia o que dizer. Não sabia mais em quem confiar. Sentiu como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre ela. Carlos deixou escapar uma risada áspera. E agora, Maria, a verdade vai vir à tona. Seja através de mim ou de Ricardo, isso vai acontecer.
Você só pode escolher como quer fazer isso. Depois de um breve momento, a confusão de Ana se misturaram com o medo de Maria. Mãe, o que ia acontecer? As palavras de Ana cortaram o ar. Maria sentiu a pressão na caixinha de segredos que carregava em seu peito aumentar a cada segundo. Era uma bomba relógio prestes a explodir. E ali, diante de tudo o que conheciam, ficou claro que a família, os laços que uniam mãe e filha, estavam prestes a ser testados como nunca. As revelações de Carlos giraram suas vidas de cabeça para baixo. Ana, precisamos ir embora. Maria disse, a urgência a consumindo. O carro de Ricardo estava ali perto. Era a única opção que tinham. Mas enquanto se afastavam, algo nas sombras realmente as observava. Uma luz piscando ao longe. Uma figura familiar, não muito longe. Do local. Ao focar, Maria reconheceu a silhueta. Era Ricardo. Ele estava ali. Observe as duas com uma expressão que Maria não conseguia descrever. Vinha com a leveza do amor, mas também com a intensidade da incerteza. E a pergunta que ficou no ar foi: o que ele sabia? O que ele estava escondendo agora? Enquanto se aproximavam, um som ensurdecedor rompeu o silêncio da noite. Um carro desgovernado vinha em sua direção. E tudo o que Maria pôde fazer foi puxar Ana para um lado com toda a força que tinha. O que estava prestes a acontecer mudaria vidas para sempre. E o que viria depois? Essa tempestade apenas começava. Maria puxou Ana para o lado, mas o carro passou tão perto que parecia um flash de luz. Importante, um aviso para o destino. O barulho do motor estrondoso desapareceu rapidamente, deixando só o batimento acelerado de seus corações. Ela olhou para Ana, zumbido nos ouvidos, e começou a falar, mas um grito a interrompeu. Ana! Era Ricardo, correndo na direção delas. O rosto dele estava pálido, olhos arregalados de desespero. Maria sentiu um misto de alívio e medo. O que ele estava fazendo ali? O que aconteceu? Estava preocupado. Ele se virou para Maria, a urgência em sua voz a fazendo tatear a frágil linha entre confiança e incerteza. A voz de Ana tremia enquanto falava. Cada palavra um punhal cravado no coração de Maria. Ricardo congelou. Sua expressão se transformou. Uma sombra de raiva cobrindo a preocupação. Oh, que ele te contou? Ele perguntou, a indignação alastrando-se como fogo. O instinto de proteção de Maria se levantou. Nem tudo pode ser verdade, Ana. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas o olhar de sua filha dizia o contrário. Ana lutou com a confusão, os sentimentos a transbordar. Você confia nele mais do que em mim, mãe? Não é isso. Maria queria gritar, mas a pressão estava insuportável. Ela só queria que tudo voltasse a ser simples, como antes. O peso da verdade prestes a ser revelado as esmagava. De repente, um farol brilhante surgiu à distância. Um carro se aproximava a toda velocidade. Maria! Ana! É Carlos novamente. A sua presença era como uma tempestade que não podia ser contida. Ele saiu do carro, se aproximando, e Maria sentiu seu coração afundar. Carlos,
O que você está fazendo aqui? Ricardo desapontado, mas Carlos não evitou o embate. Estava apenas me certificando de que vocês estão bem. E já que estamos todos juntos, posso esclarecer algumas coisas. Com um movimento rápido, Carlos abriu o porta-luvas do carro. Maria franziu o olhar, preparada para o pior. Quando ele puxou um objeto de dentro, o mundo pareceu parar. Era uma foto, mas não qualquer foto. Era uma imagem de uma mulher que Maria conhecia, a mulher desaparecida. Ricardo, a mulher que te trouxe aqui, seu fantasma. Carlos fixou os olhos na mãe e na filha. Essa é a razão pela qual você deve ficar longe dele. O chão se desfez sob os pés de Maria. A imagem nela era um eco distante, a idêntica a uma pessoa que Maria conhecera anos atrás, antes de seu desaparecimento trágico e misterioso. Naquele instante, horas de dúvidas e incertezas se fundiram em uma única conclusão aterradora. Você a conhecia? Maria sussurrou, as palavras saindo como um sopro de ar. A mente dela girou, cada memória mais nítida. Quem é essa mulher? O que aconteceu com ela? Ricardo estava pálido, um homem de segredos. Agora exposto sob a luz crua da verdade. Ele olhou entre as mulheres, uma mistura de medo e surpresa. Maria, isso não é o que parece. A foto não significa nada. As palavras quase soaram desesperadas, mas o olhar de Carlos era como um veneno. É exatamente o que parece, Ricardo. E cada um deles viverá com isso e com os resultados das suas escolhas. O ambiente estava carregado. O silêncio tomou conta, quebrado apenas pelas batidas apressadas de seus corações. Ana olhou para a mãe, a voz trêmula, mas forte. Mãe, precisamos saber a verdade. Agora, e nesse momento crucial, o som de sirenes cortou a noite. A polícia. A resposta ao escândalo que estava prestes a explodir. A tempestade finalmente se materializando. O olhar de Ricardo se transformou em puro pavor. Eles estão vindo. Se você não me ajudar, tudo isso vai acabar em desastre. Maria ficou paralisada, uma tempestade de emoções girando em sua mente. O que ela realmente conhecia sobre Ricardo e o que poderia fazer agora. O tempo estava se esgotando e as consequências dela precisavam ser decididas. Som de batidas na porta do carro tirou Maria de seu transe. O que aconteceria agora? O que ainda estava por vir? As incertezas a cercavam como predadores. E o que ela faria se tudo que acreditava conhecer virasse poeira nas suas mãos? Maria puxou Ana para o lado, mas o carro passou tão perto que parecia um flash de luz cortante, um aviso do destino. O barulho do motor estrondoso desapareceu rapidamente, deixando só o batimento acelerado de seus corações. Ela olhou para Ana, zumbido nos ouvidos. Precisava falar, mas um grito a interrompeu. Ana! Era Ricardo correndo na direção delas. O rosto dele estava pálido, olhos arregalados de desespero. Maria sentiu um misto de alívio e medo. O que aconteceu? Estava preocupado. Ele se virou para Maria, a urgência em sua voz, a fazendo tatear a frágil linha entre confiança e incerteza.
Ricardo, Carlos, ele disse coisas terríveis sobre você. A voz de Ana tremia enquanto falava. Ricardo congelou, sua expressão se transformando em puro pavor. O que ele te contou? Sua voz era um sussurro, mas a indignação era quase palpável. O instinto de proteção de Maria se levantou. Nem tudo pode ser verdade, Ana. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas o olhar de sua filha dizia o contrário. Você confia nele mais do que em mim, mãe? Não é isso. Maria queria gritar, mas a pressão estava insuportável. Ela só queria que tudo voltasse a ser simples, como antes. O peso da verdade prestes a ser revelado as esmagava. Um farol brilhante surgiu à distância. Um carro se aproximava a toda velocidade. Era Carlos, com um olhar perverso. Ele saiu do carro e Maria sentiu seu coração afundar. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou. Tenso, Carlos sorriu, mas não havia nada de gentil em seu sorriso. Estava apenas me certificando de que vocês estão bem. E já que estamos todos juntos, posso esclarecer algumas coisas. Com um movimento rápido, Carlos abriu o porta-luvas do carro. O que saiu dali fez Maria engasgar. Era uma foto de uma mulher. E não qualquer mulher. Era a mulher desaparecida. Ricardo, a mulher que te trouxe aqui, seu fantasma. Carlos fixou os olhos nas duas. É essa a razão pela qual você deve ficar longe dele. O chão se desfez sob os pés de Maria. A imagem nela era um eco distante, idêntica a uma pessoa que Maria conhecera anos atrás, antes de seu desaparecimento trágico. Vocês não sabem a verdade. A mulher que ficou no meu caminho, eu não tinha escolha. Ricardo tentou se defender, mas a indignação cresceu. Carlos não deu ouvidos. Ela não era só uma babá. Tinha um passado. E você sabia, não é? Ele se virou para Ricardo, furioso. Ela estava metida em algo sujo. E você a deixou pagar pelo seu erro. Ana olhou entre os dois, chocado. Mãe, isso é verdade? O que está acontecendo? As palavras de Ana cortaram o ar. O silêncio entre as três mulheres quase gritou. A tensão era palpável. Ricardo, em uma tentativa desesperada de salvar sua pele, gritou. Não é assim que a história aconteceu. Essa mulher, ela me forçou. Ela estava quase me atirando na lama. Quer dizer que você a traiu? Carlos disparou, rindo de forma sarcástica. Esse é o seu ponto de defesa, Ricardo? Foi você quem colocou a faca nas costas dela. A expressão de Ricardo mudava. Ele já não tinha a confiança de antes. Eu não sou um monstro. Ele arfava, mas ninguém acreditava nele. E nesse momento, as sirenes cortaram o ar, anunciando a aproximação da polícia. A pressão em Maria cresceu como um balão prestes. Ana, que a observava com olhos temerosos. Precisamos decidir agora, ela disse. A voz intensa. Ricardo, o que mais você esconde? O silêncio recebia a pergunta como um grito. E então, algo surpreendente aconteceu. Do fundo da noite, uma figura apareceu. Era Helena, a mulher desaparecida, em carne e osso. Eu sou a verdade que ele teme. Sua voz ressonou poderosa no silêncio. Suas feições eram marcadas pela dor, mas também pela sobrevivência. Ricardo, você me deixou para morrer. Os corações de Maria e Ana dispararam ao reconhecê-la.
O mistério da mulher que todas pensavam estar morta agora se desdobrava diante delas. A história que conheciam estava prestes a desmoronar. Ricardo estava paralisado, preso sob a evidência do horrendo segredo que havia mantido. O que vai acontecer agora? Maria sussurrou, o pânico subindo como um vapor quente. A verdade estava ali, revelada, e agora pareciam estar todos à beira de um abismo. E antes que qualquer um pudesse responder, ouvindo a sirene se aproximar, a escuridão se aprofundou ao redor deles. E mais perguntas se formaram. O que seria da família? Que consequências essas verdades trariam para todos eles? A tempestade apenas começava. Maria puxou Ana para o lado, mas o carro passou tão perto que parecia um flash de luz cortante, um aviso do destino. O barulho do motor estrondoso desapareceu rapidamente, deixando só o batimento acelerado de seus corações. Ela olhou para Ana, zumbido nos ouvidos. Precisava falar, mas um grito a interrompeu. Ana era Ricardo, correndo na direção delas. O rosto dele estava pálido, olhos arregalados de desespero. Maria sentiu um misto de alívio e medo. O que aconteceu? Estava preocupado. Ele se virou para Maria, a urgência em sua voz a fazendo tatear a frágil linha entre confiança e incerteza. Ricardo, Carlos, ele disse coisas terríveis sobre você. A voz de Ana tremia enquanto falava. Ricardo congelou, sua expressão se transformando em puro pavor. O que ele te contou? Sua voz era um sussurro, mas a indignação era quase palpável. O instinto de proteção de Maria se levantou. Nem tudo pode ser verdade, Ana. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas o olhar de sua filha dizia o contrário. Você confia nele mais do que em mim, mãe? Não é isso! Maria queria gritar, mas a pressão estava insuportável. Ela só queria que tudo voltasse a ser simples, como antes. O peso da verdade prestes a ser revelado as esmagava. Um farol brilhante surgiu à distância. Um carro se aproximava a toda velocidade. Era Carlos, com um olhar perverso. Ele saiu do carro e Maria sentiu seu coração afundar. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, tenso. Carlos sorriu, mas não havia nada de gentil em seu sorriso. Estava apenas me certificando de que vocês estão bem. E já que estamos todos juntos, posso esclarecer algumas coisas. Com um movimento rápido, Carlos abriu o porta-luvas do carro. O que saiu dali fez Maria engasgar. Era uma foto de uma mulher. E não qualquer mulher. Era a mulher desaparecida. Ricardo, a mulher que te trouxe aqui, seu fantasma. Carlos fixou os olhos nas duas. É essa a razão pela qual você deve ficar longe dele. O chão se desfez sob os pés de Maria. A imagem nela era um eco distante, a idêntica a uma pessoa que Maria conhecera anos atrás, antes de seu desaparecimento trágico. Vocês não sabem a verdade. A mulher que ficou no meu caminho. Eu não tinha escolha. Ricardo tentou se defender, mas a indignação cresceu. Carlos não deu ouvidos. Ela não era só uma babá. Tinha um passado. E você sabia, não é? Ele se virou para Ricardo, furioso. Ela estava metida em algo sujo e você a deixou pagar pelo seu erro.
Ana olhou entre os dois, chocada. Mãe, isso é verdade? O que está acontecendo? As palavras de Ana cortaram o ar. O silêncio entre as três mulheres quase gritou. A tensão era palpável. Ricardo, em uma tentativa desesperada de salvar sua pele, gritou: Não é assim que a história aconteceu. Essa mulher, ela me forçou. Ela estava quase me atirando na lama. Quer dizer que você a traiu? Carlos disparou, rindo de forma sarcástica. Esse é o seu ponto de defesa, Ricardo? Foi você quem colocou a faca nas costas dela? A expressão de Ricardo mudava. Ele já não tinha a confiança de antes. Eu não sou um monstro. Ele arfava, mas ninguém acreditava nele. E nesse momento, as sirenes cortaram o ar, anunciando a aproximação da polícia. A pressão em Maria cresceu como um balão prestes a estourar. O olhar de Ricardo se transformou em puro pavor. Se eles me pegarem, tudo estará perdido. Não só para mim, mas para vocês também. Maria se virou para Ana, que a observava com olhos temerosos. Precisamos decidir agora, ela disse, a voz intensa. Ricardo, o que mais você esconde? O silêncio recebia a pergunta como um grito. E então algo surpreendente aconteceu. Do fundo da noite, uma figura apareceu. Era Helena, a mulher desaparecida, em carne e osso. Eu sou a verdade que ele teme. Sua voz ressonou poderosa no silêncio. Suas feições eram marcadas pela dor, mas também pela sobrevivência. Ricardo, você me deixou para morrer? Os corações de Maria e Ana dispararam ao reconhecê-la. O mistério da mulher que todas pensavam estar morta agora se desdobrava diante delas. A história que conheciam estava prestes a desmoronar. Ricardo estava paralisado, preso sob a evidência do horrendo segredo que havia mantido. Você a conhecia? Maria sussurrou, as palavras saindo como um sopro de ar. A mente dela girou, cada memória mais nítida. Quem é essa mulher? O que aconteceu com ela? Ricardo estava pálido, um homem de segredos, agora exposto sob a luz crua da verdade. Ele olhou entre as mulheres, uma mistura de medo e surpresa. Maria, isso não é o que parece. A foto não significa nada. As palavras quase soaram desesperadas, mas o olhar de Carlos era como um veneno. É exatamente o que parece, Ricardo. E cada um deles viverá com isso e com os resultados das suas escolhas. O ambiente estava carregado. O silêncio tomou conta, quebrado apenas pelas batidas apressadas de seus corações. Ana olhou para a mãe, a voz trêmula, mas forte. Mãe, precisamos saber a verdade, agora! E nesse momento crucial, o som de sirenes cortou a noite. A polícia. A resposta ao escândalo que estava prestes a explodir. A tempestade finalmente se materializando. O olhar de Ricardo se transformou em puro pavor. Se eles me pegarem, tudo vai acabar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou. O som foi estrondoso, reverberando como um trovão no silencioso ar noturno. O impacto atingiu Ricardo, que caiu no chão, sua expressão de terror gravada para sempre.
Maria gritou, um grito agudo e desesperado. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados em choque, enquanto Carlos olhava com um sorriso vitorioso. Finalmente a redenção. Não! Ricardo! Maria se lançou na direção dele, o pânico a empurrando para frente. Mas o mundo estava girando. O que estava acontecendo? A verdade, que já parecia insuportável, agora estava cheia de sangue e gritos. Helena olhou para Carlos, perplexa. O que você fez? A voz dela tremia. Carlos riu, um riso frio e distante. O que eu fiz? Eu libertei a nós todos. Não percebe? Finalmente nos livramos dele. O passado não pode mais nos atingir. Maria se virou para Helena, atordoada. O que está acontecendo? O que você sabe? A mulher desaparecida parecia prestes a desmoronar, cada pedaço dela partido. Ele não é o único que tem segredos, não é, Carlos? Ela olhou para o irmão de Ricardo. Mas estava escondido. O que está acontecendo aqui? Gritou, mas Carlos já se preparava para sair. Essa é apenas a primeira parte do jogo, Maria. O que você não sabe é que vocês têm mais em comum do que imaginam. Ricardo e você, ele disse. A intenção em seus olhos era clara. Mas agora precisamos correr. A tempestade está apenas começando. E antes que Maria pudesse processar tudo, mais sirenes se aproximaram, mais barulho e o caos total que se aproximava. O que Carlos realmente sabia? O que havia entre ela e Ricardo? A verdade estava se desdobrando, mas a pergunta que ficou no ar era: até onde isso poderia levá-las? E o que mais estava prestes a ser revelado em meio a essa tempestade? Maria puxou Ana para o lado, mas o carro passou tão perto que parecia um flash de luz cortante, um aviso do destino. O barulho do motor estrondoso desapareceu rapidamente, deixando só o batimento acelerado de seus corações. Ela olhou para Ana, zumbido nos ouvidos. Precisava falar, mas um grito a interrompeu. Ana! Era Ricardo correndo na direção delas. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados de desespero. Maria sentiu um misto de alívio e medo. O que aconteceu? Estava preocupado. Ele se virou para Maria, a urgência na voz fazendo-a tatear a frágil linha entre confiança e incerteza. Ricardo, Carlos, ele disse coisas terríveis sobre você. A voz de Ana tremia enquanto falava. Ricardo congelou, sua expressão se transformando em puro pavor. O que ele te contou? Sua voz era um sussurro, mas a indignação era quase palpável. O instinto de proteção de Maria se levantou. Nem tudo pode ser verdade, Ana. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas o olhar de sua filha dizia o contrário. Você confia nele mais do que em mim, mãe? Não é isso. Maria queria gritar, mas a pressão estava insuportável. Ela só queria que tudo voltasse a ser simples, como antes. O peso da verdade prestes a ser revelado as esmagava. Um farol brilhante surgiu à distância. Um carro se aproximava a toda velocidade. Era Carlos, com um olhar perverso. Ele saiu do carro e Maria sentiu seu coração afundar. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, tenso. Carlos sorriu,
mas não havia nada de gentil em seu sorriso. Estava apenas me certificando de que vocês estão bem. E já que estamos todos juntos, posso esclarecer algumas coisas. Com um movimento rápido, Carlos abriu o porta-luvas do carro. O que saiu dali fez Maria engasgar. Era uma foto de uma mulher. E não qualquer mulher. Era a mulher desaparecida. Ricardo, a mulher que te trouxe aqui, seu fantasma! Carlos fixou os olhos nas duas. É essa a razão pela qual você deve ficar longe dele. O chão se desfez sob os pés de Maria. A imagem nela era um eco distante, a idêntica a uma pessoa que Maria conhecera anos atrás, antes de seu desaparecimento trágico. Vocês não sabem a verdade. A mulher que ficou no meu caminho, eu não tinha escolha. Ricardo tentou se defender, mas... A indignação cresceu. Carlos não deu ouvidos. Ela não era só uma babá. Tinha um passado. E você sabia, não é? Ele se virou para Ricardo, furioso. Ela estava metida em algo sujo. E você a deixou pagar pelo seu erro. Ana olhou entre os dois, chocado. Mãe, isso é verdade? O que está acontecendo? As palavras de Ana cortaram o ar. O silêncio entre as três mulheres quase gritou. A tensão é apalpável. Ricardo, em uma tentativa desesperada de salvar sua pele, gritou. Não é assim que a história aconteceu. Essa mulher, ela me forçou. Ela estava quase me atirando na lama. Quer dizer que você a traiu? Carlos disparou, rindo de forma sarcástica. Esse é o seu ponto de defesa? Ricardo, foi você quem colocou a faca nas costas dela. A expressão de Ricardo mudava. Ele já não tinha a confiança de antes. Eu não sou um monstro! Ele arfava, mas ninguém acreditava nele. E nesse momento, as sirenes cortaram o ar, anunciando a aproximação da polícia. A pressão em Maria cresceu como um balão prestes a estourar. O olhar de Ricardo se transformou em puro pavor. Se eles me pegarem, tudo estará perdido, não só para mim, mas para vocês também. Maria se virou para Ana, que a observava com olhos temerosos. Precisamos decidir agora, ela disse, a voz intensa. Ricardo, o que mais você esconde? O silêncio recebia a pergunta como um grito. E então, algo surpreendente aconteceu. Do fundo da noite, uma figura apareceu. Era Helena, a mulher desaparecida, em carne e osso. Eu sou a verdade que ele teme. Sua voz ressoou poderosa no silêncio. Suas feições marcadas pela dor, mas também pela sobrevivência. Ricardo, você me deixou para morrer. O mundo parou. Maria e Ana congelaram, incapazes de processar o que acabavam de ouvir. Helena, viva? Era impossível. Assim que a realidade começou a se assentar, um grito ecoou pela escuridão. Helena! Uma mulher apareceu correndo. Era a irmã de Helena, Sofia, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Você a deixou, Ricardo. Você a usou como um peão no seu jogo e agora você vai pagar. O olhar dela era de desprezo. Maria estava atordoada. Como você pode estar aqui? Sofia se virou para ela, lágrimas nos olhos. Ela foi sequestrada e você está no meio disso tudo sem saber. Helena olhou para Sofia, seu rosto pálido,
Sofia, você não pode! Mas Sofia interrompeu. Não, Helena, ele não é quem você pensa! O tumulto em suas palavras era quase visível. O pânico tomou conta do lugar. Carlos, que até então estava calado, riu de forma insana. Vocês não entendem. Estava tudo planejado. O desaparecimento de Helena, o jogo, tudo era parte do plano. Ele se virou para Ricardo. A expressão triunfante. Você caiu como um patinho. Os olhos de Ricardo estavam arregalados, implorando por explicação. Carlos, o que você está dizendo? O que planejou? E então, na confusão, um tiro ecoou. O som foi ensurdecedor, quebrando a tensão palpável no ar. Ao cair, Helena olhou para Ricardo. Seus olhos cheios de dor e confusão, enquanto a vida se esvaía dela. Os rostos de todos foram tomados pelo horror. Maria desmoronou ao lado dela, o sangue manchando suas mãos. Não, não, Helena! A cena chegou como um golpe e todo o passado e os segredos começaram a se desdobrar, cada camada exposta em um instante trágico. O choque assumiu o comando e, em um espírito de desespero, Maria percebeu que a verdade que havia buscado estava ainda mais distante do que imaginava. Sofia gritou. Você fez isso, Carlos. Você tinha que acabar com ela. O caos tomou conta. A polícia estava agora bem perto, sirenes estrondosas se aproximando mais e mais. Enquanto Maria lutava contra as lágrimas, uma pergunta assombrava sua mente. Quem era realmente Ricardo? E o que mais havia em jogo que mudaria completamente suas vidas? A tempestade estava apenas começando. O mundo parou. O corpo de Helena repousava no chão, enquanto o sangue se espalhava como uma mancha cruel na poeira da calçada. Maria e Ana estavam paralisadas, enfrentando o horror da cena diante delas. Ricardo estava em choque, a expressão de quem acabara de ver o inferno pela primeira vez. As sirenes se aproximavam, ecoando como um aviso da tempestade prestes a se desatar. Não, Helena! Maria gritou, ajoelhando-se ao lado dela, tentando pressionar as mãos contra a ferida, mas era inútil. A luz dos faróis pulsava, refletindo em cada gota de sangue, transformando a noite em um pesadelo. Por favor, não! Você não pode ir assim! Helena olhou nos olhos de Maria. Um último brilho de vida iluminando seu olhar. Maria, você precisa saber a verdade sobre Ricardo. E, com um suspiro agônico, a luz se apagou, deixando Maria em um estado de desespero absoluto. Não, não, não! Ana gritou, sua voz rasgando o silêncio. Lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto a imagem de sua mãe se desfazia diante dela. Naquele momento, tudo parecia um filme torturante. Carlos observava, impassível. Você realmente acha que essa era a única opção? Você se meteu em um jogo que não compreende. Sua risada era gelada, como o toque da morte. Agora vocês vão pagar o preço. E nesse instante, tudo ficou mais louco. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, seguido de um clarão. Algo pesado caiu da parte de trás, do carro de Carlos. Era um corpo, mas não qualquer corpo.
Era um corpo conhecido, uma figura do passado que todos pensavam estar fora de cena. A mulher que mandara Ricardo para a cadeia, uma verdadeira espectro de um escândalo que havia sido esquecido. Era Sônia, a antiga amante de Ricardo. Sônia? Maria exclamou, o choque quase a derrubando. Sua fisionomia pálida, a expressão de quem sobrevivera a uma tempestade. Você está viva? O olhar da mulher era profundo, como se ela carregasse o peso do mundo em seus ombros. Eu nunca estive morta, disse Sônia, ofegante, enquanto se levantava com dificuldade. Fui forçada a me esconder porque Carlos, ele queria controle. Os olhos de Carlos se iluminaram com raiva. Você não deveria ter voltado. Agora todos saberão a verdade. E então você, Ricardo, não poderá escapar. A verdade? Ana gritou, o coração disparado. Qual verdade? Sobre você, Ana, Sônia disse, com um olhar entre Maria e a menina. Você não imagina quem realmente é e quem é seu verdadeiro pai. O silêncio cortante fez todos estremecerem. Como assim? Maria perguntou, o medo crescendo dentro dela. O que você está dizendo? A confusão tomou conta. Carlos, agora atônito, olhou para Sônia. Você vai pagar por isso. Não pode simplesmente contar. Mas Sônia ignorou. Ana, você é uma herdeira. Todo esse caos foi planejado. Ricardo não é apenas um babá. Ele é um agente infiltrado. E você está no meio de uma briga de poder muito maior do que imagina. As peças estavam se encaixando, mas não de forma que Maria conseguisse entender. Não, isso não pode ser verdade. E então, o barulho das sirenes chegou com tudo. Muitas luzes, vozes altas e o mundo a girar fora de controle. As câmeras fotográficas piscando, os repórteres gritando, o público se aglomerando. O espetáculo estava apenas começando. Maria estava no meio disso tudo, perdida. Podia ouvir as vozes, mas sua mente estava em outras terras. Ana, quem é seu verdadeiro pai? A pergunta saiu, abafada pelo caos. Ricardo, agora recuperando um pouco da lucidez, azedou o semblante. Você precisa acreditar em mim. Isso não é o que parece. Mas os olhos de Maria não estavam mais nele, estavam fixos em Ana. Ana olhou de volta, a verdade estampada na sua feição. Mãe, o que você sabe? E nesse momento tudo estava prestes a se revelar. A verdade que unia todos eles estava prestes a explodir como uma bomba, mudando suas vidas para sempre. A tempestade, afinal, ainda não havia chegado ao seu auge. Maria olhava para Ana, as perguntas queimando na ponta da língua. O que Sônia havia revelado? Quem era o verdadeiro pai de Ana? A confusão estava tatuada no rosto da filha enquanto a multidão começava a se aglomerar ao redor. As sirenes da polícia se aproximando mais e mais. Ela sentia que o chão estava prestes a desabar sob seus pés, mas tudo parecia surreal. Ricardo estava ali, paralisado, a expressão misturando medo e desespero. O ar ao redor estava carregado de tensão. Está tudo prestes a mudar, sussurrou Sônia. Como se soubesse que o caos estava prestes a se transformar em algo ainda pior. Maria olhou para Sônia, sentindo uma onda de desespero. E nesse momento, em meio ao barulho, um grito sobressaiu. Não!
A voz chamava. Era um homem, atirando-se para a frente da multidão. Era Fernando, o irmão de Helena. Ele estava completamente fora de si, o rosto vermelho de raiva e dor. Onde está minha irmã? A cena tornou-se uma explosão de confusão. As palavras de Sônia ecoavam na cabeça de Maria, enquanto Fernando a empurrava de lado, encarando Ricardo. Você se mete em tudo que é podre, e agora isso! Ele avançou, os punhos cerrados, e no calor do momento, o empurrão era quase inevitável. Não! Espera! Gritou Ricardo, mas era tarde demais. Fernando se lançou em cima dele, o estrondo do impacto reverberando no ar. O barulho atraiu olhares de todos ao redor. Maria teve um impulso instintivo de intervir, mas em vez disso, foi Ana quem a puxou, os olhos fundos de pânico. Mãe, o que está acontecendo? Com um movimento rápido, Sônia agarrou o braço de Ana. Ele tem que saber a verdade. E naquela fração de segundo, o tempo pareceu parar. O que Sônia estava prestes a revelar tinha um peso imenso. Fernando, ouça! Sônia clamou, sua voz quebrando. Sobre o seu segredo e o que aconteceu com Helena, você precisa ser forte. Mas antes que pudesse falar mais, um outro carro chegou, a sirene soando. Mas não era qualquer carro. Era uma viatura com A. Logo da unidade anticorrupção, os policiais desceram rapidamente, armados e prontos. O pânico tomou conta da multidão que começou a se dispersar. As primeiras perguntas foram lançadas. Quem é a vítima? O que aconteceu aqui? E no meio da confusão, um oficial se aproximou, o olhar fixo, um Carlos, que observava a cena com um sorriso sarcástico. Este homem é procurado por envolvimento em atividades ilegais, disse o policial, apontando para Carlos. O tom era claro e a tensão aumentava. Todos para trás, vamos precisar de testemunhas. E então, um som ensurdecedor, um tiro disparado de longe, o eco ressoando pelas ruas, o impacto fazendo todos se virarem em direção ao som. Maria sentiu a adrenalina correr por seu corpo e o mundo pareceu girar. Nos segundos que se seguiram, um caos se instalou. O grupo de pessoas se espalhou em pânico, enquanto gritos e murmúrios tornavam-se um coro apressado. Nessa agitação, Ana gritou: "Mãe, cuidado!" E antes que Maria pudesse reagir, algo ou alguém despencou do prédio ao lado. O corpo de um homem, desmoronando como um boneco de pano, caindo diretamente sobre a longe. O impacto foi devastador e um grito ecoou entre a multidão. Com tudo isso acontecendo, Maria olhou para Ricardo e, pela primeira vez, viu temor naqueles olhos. O que está acontecendo, Ricardo? O que mais você esconde? O silêncio entre eles era uma ferida aberta e, naquele momento, tudo parecia prestes a ruir. Aquilo não era apenas um acidente. Era um jogo mortal e as peças começavam a se mover de formas que ninguém poderia prever. O que mais aquelas revelações trariam? Enquanto a noite envolvia a cena em sombras, Maria compreendera que tudo tinha mudado e que a verdade, a dura verdade, estava prestes a ser revelada de um jeito que ninguém poderia imaginar.
A tempestade agora estava em sua pior intensidade, e ela se perguntava se sobreviveria a isso tudo. O caos se instalou. O corpo de Helena estava ali, inerte, e todo o barulho do mundo parecia distante. Maria se ajoelhou ao lado dela, as mãos tremendo, o coração em pedaços. Não, Helena, por favor. As palavras saíram em um sussurro quebrado. Ana estava paralisada, com os olhos arregalados, sem saber se os próprios sentimentos deveriam ser enterrados sob a dor da perda. A multidão ao redor começou a murmurar, inquieta. Fernando, furioso, se lançou em direção a Ricardo, que ainda tentava processar a cena. As palavras de Sônia ressoavam na mente de Maria. Você é uma herdeira. Mas agora tudo parecia desmoronar. O que importava mais? A verdade ou a família? Era um dilema que não poderia ser resolvido naquele instante. Então, com o som ensurdecedor de sirenes ganhando força, os policiais começaram a se aglomerar, prontos para controlar a cena. Era um carnaval de emoções desenfreadas. Todos para trás! Um oficial gritou, dominando a confusão. Precisamos de espaço! Carlos, com um sorriso nervoso no rosto, começou a recuar. Ele sabia que as coisas estavam prestes a ficar feias para ele. Maria ouviu e, em um impulso, gritou: Você é o responsável por tudo isso! As palavras explodiram como fogos de artifício, cortando o ar pesado de dor. Ele se virou, os olhos flamejantes. Você não sabe o que você está falando, Maria. Eu fiz o que tinha que ser feito, respondeu Carlos, sua voz carregada de desespero. Mas não era só Carlos ali. Ana olhou para Ricardo, perguntando silenciosamente: O que mais você não me contou? Ela sempre o viu como um protetor, mas agora as dúvidas corroíam a confiança. Não, eu nunca quis que isso acontecesse, disse Ricardo, a voz trêmula, tendo que enfrentar o horror que ele mesmo ajudara a criar. Eu simplesmente queria proteger você. Protegê-la ou manipular? Ana atirou, a dor transformando-se em raiva. Maria olhou para a filha, a desesperança batendo em seu peito. Era hora de unir os laços ou deixá-los se desviar completamente. Por favor, todos vocês precisam sair agora. O oficial gritou novamente, agindo com firmeza. As luzes brilhantes começaram a girar, refletindo a tragédia ao seu redor. O peso da culpabilidade e do caos se espalhava como um manto escuro. E nesse momento, enquanto as vozes se elevavam em protesto e as perguntas pairavam no ar, Helena, em uma última exalação, sussurrou: A verdade deve vir à tona, mesmo que doa. Aquelas palavras reverberaram para todos como um alerta. As sirenes agora eram um coro anunciando nova ordem. Maria sabia que precisava tomar uma decisão. O que era mais importante, proteger a família ou buscar a verdade? Não havia como escapar do que estava prestes a se desenrolar. As peças estavam em movimento e a tempestade não havia feito mais que rasgar as primeiras páginas de um novo capítulo na vida delas. Temos que ir, Maria disse, puxando Ana para mais perto, olhando uma última vez para Helena, sentindo que talvez nunca tivesse todas as respostas.
Mas as coisas não acabariam ali. O que viria a seguir ainda permanecia nas sombras. E assim, no meio do caos, eles abandonaram a cena. Atrás delas, murmúrios e gritos se espalhavam na escuridão. Antes de se afastar completamente, Ana olhou para a mãe, os olhos cheios de perguntas. O que faremos agora? Maria respirou fundo, o peito apertado, as possibilidades se aglomerando. Não sei, mas precisamos estar preparadas para tudo. Enquanto se afastavam, o mundo girava ao seu redor. E a verdade estava mais distante do que nunca. O que será que o futuro lhes reservava? E qual era realmente o legado que elas carregavam? Oi, pessoal. Aqui é você. Antes de irmos, uma última coisa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos incríveis continuem aparecendo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. A hora é essa. Vamos juntos.